Olá, nesse vídeo nós vamos falar do contrato no direito romano. O termo contrato no mais antigo direito romano, e eu estou me referindo aí ao direito romano anterior à Lei das 12 Tábuas, que data de 450 a.C., ou seja, mais ou menos por essa época, o termo contrato equivalia ao ato pelo qual o credor submetia o devedor ao seu poder em virtude do inadimplemento de uma obrigação. Era o ato de contrair, contraere, no sentido de restringir, apertar. Bem, no sistema romano posterior, seguramente a partir de meados da República, a República ela se estende de 510 a.C. a 27 a.C. Então, seguramente a partir de meados da República, havia o gênero conventio, ou seja, convenção, no qual se distinguiam as espécies contractus e pactum. Os contractus, inicialmente, não podiam existir sem uma exteriorização de forma, e somente 3 categorias eram utilizadas: literis, que exigiam a inscrição material no livro do credor; ré, que demandavam a tradição efetiva da coisa; e verbis, que se validavam com a troca de expressões orais estritamente obrigacionais. Nessas categorias, o credor podia exigir o cumprimento da avença através de uma ação, de uma actio, fator da mais lídima essencialidade, sem o qual não haveria direito, já que o direito era nada se não fosse munido da faculdade de reclamação em juízo. Aliás, os romanos não concebiam como nós a ideia de direito subjetivo, mas tão somente a ideia de actio, de ação. Para a formação da obrigação contratual, não bastava o acordo de vontade das partes sobre um determinado objeto. Era imprescindível a observância da forma consagrada. A razão desse formalismo tinha um caráter religioso e prático. Os contratos só seriam abençoados pelos deuses se seguissem os rituais adequados. Na prática, porém, as razões se deviam à pouca e difícil utilização da escrita, o que levava aos extremados rituais orais. Afinal, verba volant, não é mesmo? As simples palavras voam. Os pacta, por sua vez, eram celebrados sem qualquer obediência à forma, bastando o acordo de vontades. Não sendo previstos em lei, não lhes era atribuída a proteção da actio, ou seja, se uma das partes não cumpria o prometido, a outra não poderia mover-lhe nenhuma ação. As razões para isso nós vamos ver daqui um pouquinho. Bem, mais tarde, ou seja, num direito romano mais recente, com a atribuição de ação a 4 pactos de utilização frequente, quais sejam a venda, a locação, o mandato e a sociedade, surgiu a categoria dos contratos que se celebravam solo consenso, isto é, pelo simples acordo de vontades, pela convenção. Somente existiam esses 4 contratos consensuais. Em todos os outros, as partes tinham que observar as formalidades previstas em lei. Bom, sintetizando, os contratos eram convenções que, desde a época clássica vai de mais ou menos 149, 126 a.C. a 305 depois de Cristo. Então, desde essa época clássica, os contratos eram convenções que geravam obrigações civis por si mesmos, por força do ius civile. Os pactos, por não terem forma prevista em lei, por não fazerem parte da lista de contratos, geravam obrigações naturais, a não ser que fossem acessórios de um contrato
ou recebessem força do direito pretoriano ou de alguma constituição imperial. Quanto às constituições imperiais, já no período pós-clássico. O período pós-clássico vai de 305 a 565 depois de Cristo. Bem, os contratos eram convenções que apenas criavam obrigações. Isso é muito importante. Os contratos eram convenções que criavam obrigações. Para modificá-las ou extingui-las, celebravam-se pactos. Hoje nós denominamos distrato a convenção que põe fim a um contrato. Além disso, nós lhe atribuímos a natureza de contrato. Para os romanos, o distrato seria um pacto. O mesmo se diga do que atualmente chamamos adendos ou aditivos contratuais. Assim, essas convenções que modificavam ou extinguiam obrigações eram pactos. Esses pactos eram denominados pactos adjetos, pacta adjecta. E é a eles que se refere a doutrina ao afirmar que os pactos não geravam ações, mas exceções. Ainda hoje, nós podemos mais ou menos afirmar o mesmo. Ora, de regra, um distrato ou um aditivo contratual gera apenas exceção. Se eu celebro um distrato de compra e venda, restituindo a coisa e recebendo de volta o sinal, e mesmo assim sou acionado pelo vendedor para pagar as prestações restantes, o distrato me servirá de base para opor uma exceção contra o vendedor. É difícil imaginar uma hipótese de ação com base no distrato. O mesmo se diga de um aditivo contratual que modifica o vencimento de uma obrigação. Se o credor acionar o devedor com base na data antiga, este poderá opor uma exceção com base no aditivo. Aqui também é difícil imaginar uma ação a partir desse aditivo contratual. Pode-se dizer, portanto, que tanto no direito romano quanto no direito atual, os pactos adjetos só geravam e só geram exceções. Exceções são meios de defesa pelos quais o réu alega não um fato que impede o direito do autor. Ele não nega o direito do autor, né, como na contestação. Ele apenas opõe um fato impeditivo desse direito do autor. Então, a exceção de distrato ou exceção de pacto aditivo, né, são exceções perfeitamente cabíveis ainda hoje. Os pactos adjetos geravam, assim, obrigação civil. Ao lado deles, outros pactos também geravam obrigações civis, por assim dizer, principais. Eram os pactos legítimos e os pactos pretorianos, pacta legítima, pacta pretória. Aos pactos adjetos, legítimos e pretorianos se dava o nome de pactos vestidos ou pacta vestita. Um pacto se considerava vestido, gerando obrigação civil, se lhe desse força o pretor, no caso dos pacta pretória, se fosse reconhecido por uma constituição imperial, no caso dos pacta legítima, ou se fosse acessório de um contrato, é o caso dos pacta adjecta. Havia outros pactos chamados nus, nuda pacta, que geravam apenas obrigação natural, portanto não geravam ação, nem exceção. Para que gerassem obrigação civil, era necessário que se lhes aplicasse a forma de estipulação, transformando-os em contrato. A estipulação era uma forma de contrato pela qual uma pessoa se comprometia a pagar certa quantia a outra, caso o fato, objeto da disputa, se resolvesse a seu favor. O segundo meio de se transformar um pacto nu em contrato, fazendo com que gerasse obrigação civil,
era nas convenções de obrigações bilaterais uma das partes realizar a sua prestação. Quando isso ocorria, estava-se diante de contrato real e nominado, havendo uma prestação inadimplida em vista de outra recíproca. Dessa forma, os pactos nus se transformavam em contrato, correspondendo-lhes a devida actio, a devida ação. Os outros pactos, os vestidos, geravam obrigação civil, sendo protegidos pela actio, se fossem legítimos ou pretorianos, ou pela exceptio, ou exceção, se fossem adjetos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa com essa aula. Um grande abraço.